Então, pessoal, o segundo bloco do nosso Montenegro em 3x4. Estou aqui com a Brenda Kell, né, conversando sobre a juventude do campo, agricultura familiar e aprendendo um monte com essa jovem que já tem uma baita caminhada aí na luta, né? A Brenda estava me contando que no dia 15 de julho, o Dia Estadual da Juventude do Campo, nós tivemos uma série de atividades, né, Brenda? Conta um pouco para nós qual foi a programação aqui do município e região e se nós tivemos algum encaminhamento, assim, o que esperar após esse dia 15 de julho. A gente estava voltando de um trabalho, né, que 2 anos durante a pandemia a gente não estava conseguindo estar se reunindo presencialmente, então foi a abertura de trabalhos com a juventude, né. A gente tinha se reunido uma semana antes, um sábado antes, para dialogar a programação, ver qual seria a sugestão deles, e eles, inquietos, né, queriam conhecer a questão agroecológica, né, que é uma questão que muitas vezes também é um grande debate ainda, na nossa região aqui também, que a maioria ainda usa o convencional, né? Então, eles queriam muito conhecer a agroecologia. E daí deu a oportunidade, então, da Marina Laux estar nesse momento da construção. E ela falou, olha, eu tenho minha propriedade, a gente produz agroecologia, né? Faz o sistema agroecológico. A propriedade? Isso, ali no Faxinal. E daí ela falou, a gente faz lá o método agroecológico e a gente faz biodinâmico também. E se vocês quiserem, né? E daí a gente se sentiu à vontade, então, para estar levando a juventude para lá. 13 municípios estavam ali presentes. E foi muito legal, assim, foi uma realidade que os jovens, assim, conseguiram aprender na parte da manhã, né? Junto com o Luiz Carlos Laux. Ele falou um pouco sobre a questão da agroecologia, como funciona, né? O que é esse guarda-chuva que é agroecologia, a biodinâmica, né? Tantos outros sistemas que compõem os orgânicos. Então, foi super legal esse aprendizado na parte da manhã com ele. Daí, ao meio-dia, a gente almoçou e à tarde a gente retornou e conheceu, então, a propriedade, né? Caminhou, olhou a agrofloresta que eles possuem entre o pomar também de citros, né? E foi muito bacana, assim, foi uma experiência bem legal. Depois a gente retomou, tirou as dúvidas, ela falou métodos da biodinâmica que eles aplicam, né, na propriedade. Então foi bem legal mesmo, a gente fez algumas dinâmicas, trabalho em grupos também. Que bacana, a juventude de toda a região esteve presente. Sempre um representante, no mínimo assim, por município teve, sabe? Foi que legal. Brenda, agora me conta, assim, tu foi morar, então, no interior, né? Foi morar no campo com 14 anos, sentiu esse impacto, né, da troca, né, do centro urbano para o interior, né? Falamos já aqui sobre esse olhar na escola, na educação, que eu acho muito importante, muito pertinente, um debate que precisa avançar, inclusive, né, para que outras juventudes não sintam esse impacto, né, e encontrem possibilidades. E logo também, tu percebendo essa realidade, então, da tua família ali na produção de citros, tu te engaja na luta, né? Quer dizer, tu já na escola participava de um movimento estudantil. Aí tu chega no campo e tu participa, hoje tu é sindicalista, né? Tu é assessora da FETAG aqui na região. Conta pra nós, como é que é isso, assim? Como é que é essa tua militância, essa tua atuação? O primeiro convite, assim, foi bem na força da marra, né? Mesmo eu gostando disso, eu não sabia como funcionava o movimento sindical dos trabalhadores rurais ainda. Então, era um novo, né? Um desafio bom, né? Que a gente pode chamar de bom. E a minha mãe foi ao sindicato resolver algumas burocracias dela. E a Regina, então, convidou, né? Beijo pra Regina, que foi quem indicou, inclusive, a Brenda. E ela indicou, então, convidou, né? Olha, Elisandra, convida a Brenda para estar vindo, vamos ter uma reunião com jovens, né? Era a programação de uma Olimpíada que teve também em Montenegro. E daí daí minha mãe chegou em casa, falou, né? Vamos lá. Eu, não sei, não, esses jovens aí vão ter jovem de 40 anos lá, né? Porque eu já relacionei sindicato, né? E a primeira coisa que o jovem pensa é isso, tá? É verdade. Não me julguei. É verdade. E daí eu, não sei se eu vou ir, mãe. Não, vamos lá. E eu, então vamos então, já que não vou ter nenhum compromisso nesse dia, vamos então. Daí fui, daí eu nem sou quase falante, né? Percebemos. E daí a gente acabou construindo em conjunto, daí a Jaciara Miller também estava nessa reunião comigo.
E então a ex-assessora, a Júlia, convidou a gente para estar indo para a FETAG, né? Para conhecer, para ver como funcionava, se a gente tinha interesse. Daí fui eu com os meus 16 aninhos, sozinha, junto com a Jaciara, que eu nem conhecia. Peguei o ônibus e fui para Porto Alegre. Cheguei na FETAG bem perdida, sem saber muito sobre o movimento, sobre como funcionava. E logo também a gente estava no início do projeto, então, de construir o curso da Enfoque, né, para 2018. Então foi muito bacana esse processo, assim, porque eu cheguei sem saber nada, cheguei numa construção de um curso que é extremamente importante, que pouquíssimas pessoas sabem que, né, dessa importância desse curso da Enfoque, da Escola de Formação da CONTAG, né, como é importante o Enfoque, né, para quem é agricultor familiar. E da CONTAG até mesmo, né, para mim naquela época eu nem sabia o que era CONTAG, não sabia o que era FETAG, né. Então até é importante, né, a CONTAG é a Confederação dos Trabalhadores Nacional dos Trabalhadores Rurais, a FETAG é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, né, FETAG-RS, os sindicatos, então, né, que muitos falam os STTRs, né, é o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, né, do município, daí todos os municípios praticamente têm o seu, e que é a entidade base, né, os sindicatos, e as regionais, então, as regionais sindicais, que são 26 regionais no estado, que são a minha, que eu faço parte hoje, sou como assessora, é a Associação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais do Vale do Caí. Né? Então, para deixar bem claro, então eu não sabia dessa hierarquia que existia, desse processo todo que se tinha, né? Então foi uma coisa nova e que deu super certo, assim, né? Eu comecei a me envolver, eu comecei a tomar gosto e tem gente que até brinca, né? Que o movimento sindical é como tomar cachaça, né? Quando mais tu vai tomando, mais tu vai gostando. Então, foi um pouco disso, assim. E como eu já gostava do processo e a luta, e quando eu comecei a participar e a gente começou a ganhar causas, foi muito gratificante, né? Quando a gente foi lá em Santa Cruz e fez uma mobilização lá, que deu 8 mil pessoas, e em questão de previdência, em questão de educação, de saúde. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência também, a gente fez muitas mobilizações municipais, estaduais, né? Foi em todo um giro, e que a gente conseguiu, né, segurar, que a gente não sabe até quando, mas a gente conseguiu adquirir e manter isso. E hoje, assim, a gente ainda luta para que não se perca o que já tem, né? O Terra Brasil, né? Que é também um programa de acesso à terra, que foi uma luta muito forte que a gente teve como movimento sindical, para conseguir ele de volta, né? E agora ele está voltando, tá aí. né? A gente contratou um agrônomo para estar trabalhando já e fazendo os projetos também pela regional. Então isso é fundamental, assim, e a gente tem o crédito fundiário dos jovens, específico para os jovens que hoje não têm acesso, que a gente não tem acesso a esse programa, que era fundamental para o jovem que quer ter acesso à terra, né? Que bacana, Mariana. Agora tu fala de uma coisa muito importante aqui, né? Que é a organização da comunidade, a organização da classe, né? Da luta de classes, né? Quer dizer, em todos os setores, seja na agricultura, na educação, na saúde, né? Precisamos estar organizados em sindicatos, em movimentos, para garantir a existência das políticas públicas que nós já temos, que foram conquistadas abaixo de muita luta, né, no passado, né? E o avanço, né? Porque a gente vive um período muito tenso de desmonte de algumas políticas. E o próprio SUS, né? O próprio SUS, que muitas pessoas eu vi né, indo contra, né, a defesa vacina, do SUS. o SUS e não sabe o quão importante é o SUS, né? Até para a própria vacinação, uma entidade privada, se não tem o SUS, também não consegue. A referência, né, que o SUS é, enquanto o Brasil. Que bacana, Brenda. Agora, vamos lá, né? Nós já estamos chegando ao fim do nosso programa, gente. 15 minutos voa quando a gente conversa com a Brenda. Mas eu queria que tu dissesse para nós, Brenda, sobre essa realidade, porque tu fez uma fala que eu achei muito interessante, né? Quando te convidam para ir na reunião do sindicato, do movimento, só tem jovens de 40 anos. Sim, é uma coisa que a juventude pensa, porque política não é lugar para a juventude, muito menos quando se é uma juventude mulher, né? A gente sabe que existem muitas dificuldades, ainda existe um machismo de uma sociedade patriarcal, né, que está posto aí, né, estrutural, e desqualifica muitas vezes, né, a participação, assim, o protagonismo da mulher, da juventude na luta. E eu acho que tu quebra vários tabus quando tu chega com 20 anos, ocupando um espaço de construção dentro do movimento e com um discurso qualificado, assim. Então eu gostaria que tu pudesse, nesse momento, assim, falar um pouco com a juventude do campo.
né? Se tu tivesse um recado para dar para essa juventude, se tu pudesse dizer alguma coisa para essa juventude, né? O que tu traz de mensagem a partir dessa tua experiência? Eu acho assim, ó, que muitas vezes a gente está dentro da propriedade, a gente tem um olhar para dentro, só para dentro, né? Mas a gente não vê o quanto influencia da porteira para fora também. Então, quando a gente se abre e resolve sair, não é que tu vai perder aquele dia, não é que tu vai deixar de estar fora da propriedade trabalhando aquele dia, tu vai estar ganhando também. Porque quando tu vai para a rua e quando tu vai para o sindicato para lutar por algum direito que tu tem, pode perder ele, né? Ou que tu quer adquirir, tu vai estar ganhando na tua propriedade também, né? Porque o próprio acesso à internet hoje também é precário, por exemplo. A gente ainda conseguiu evoluir muito, mas a gente tem muito a evoluir ainda. Então, quando eu deixo um dia, né, de estar lá dentro da propriedade para estar indo atrás do que eu preciso, né, também que é importante para a propriedade, para eu comercializar minha fruta, eu não consigo usar a internet. Como é que eu vou ali contatar, né, as pessoas que eu quero vender? Por exemplo, hoje é essencial a gente ter uma qualidade de vida no campo. E para ter essa qualidade, não é só trabalhando no campo, né? É a gente tendo essa consciência de classe, se reconhecendo como agricultura familiar, sim, se valorizando como agricultor familiar, como jovem, mulher agricultor familiar, tá? E indo à luta em busca de melhoras para o campo. Porque se a gente aceitar, né, o formato que está, não vai mudar. Cai no conformismo. Isso, a gente vai, e tem muito individualismo hoje, eu me preocupo muito com o individualismo. Eu acho que a gente precisa ser mais coletivo. O jovem tem que ser coletivo. Às vezes a gente pensa, eu vou chegar no sindicato e vai ter de 40. Jovem é considerado de 16 a 32 anos. 32, é. Não vai eu já saí de 42, não vai ter gente de 40 anos, né? E é muito bacana eu ter no 20, conversar com um de 32 ou eu conversar com os aposentados. Hoje eu vejo isso. Porque com a sucessão, a gente percebe isso na sucessão. Isso, até essa troca mesmo. Na sucessão a gente percebe que não adianta eu pegar um de 18 anos e falar sobre sucessão. Né? Porque pode fragilizar, né? De chegar em casa e ter uma barreira e daí ele chegar num evento, ter uma expectativa da sucessão e chegar em casa e, né, se decepcionar. Então, a sucessão deve ser dialogada com aquele pai, aquela mãe e com aquela criança que está recém se formando, né? Então, é uma questão assim que vocês precisam se envolver na causa. Vocês precisam recorrer, vocês são tão importantes quanto as mulheres, né? Quanto os homens. A gente tem que tirar isso da cabeça que a gente é menos importante ou que a gente vai chegar num lugar. Eu digo assim, ó, a diferença existe. Mas tu não pode agir como se tu estivesse aceitando ela. Porque se eu falar assim, mas eu sou jovem e mulher, eu vou chegar lá e eles não vão me atender do formato que um homem chegaria, né? Ou que um homem de poder, ou, né, outra pessoa chegasse já mais empoderada. Não, né? Não pode pensar assim. Porque quando eu penso assim, automaticamente eu vou me colocar na situação. Te reduz. Então, tu não pode se reduzir, né? Tu tem que logo, não, eu vou chegar lá e eu tenho tanto direito como... Eu sou um indivíduo assim como qualquer outro, eu sou um sujeito. E vocês me devem respeito, né? E a gente, agricultora familiar, né, ao buscar a prefeitura, um órgão público, uma entidade, a gente tem que se colocar e se valorizar no lugar que a gente está, né? Valorizar a nossa categoria e falar, olha, eu sou agricultor familiar, eu tenho direito a ter uma estrada boa para escoar minha produção, eu tenho direito a ter acesso à internet porque eu tenho direito à educação, eu tenho direito a ter acesso à luz, à rede de água, a saneamento básico, e eu tenho que buscar o conhecimento para isso também. Que bacana, né? Brenda. Então, é muito isso, gente. É sobre empoderamento, é sobre consciência de classe, né? É sobre o orgulho de ser agricultura familiar, né? Com certeza. E espero também que não só o povo do campo, mas da cidade também entenda a importância, né, do trabalho de vocês, assim. Brenda, estou muito, muito feliz com a tua participação no nosso programa. Infelizmente, chegamos ao final, né, do nosso programa, mas quero te agradecer mais uma vez por tu ter vindo. Quero convidar quem nos assistiu, gostou, deixa um comentário, né, curte aí, compartilhe o nosso programa e, dentro do possível, entre em contato também com a Brenda, né, com o seu sindicato, com a sua categoria, e vamos juntos fazer a construção dessa sociedade que nós sonhamos, né, Brenda? Eu agradeço também a oportunidade de estar no programa, eu acho que a pauta é super relevante, né? É uma pauta que deve ser inserida. E agradeço a vocês que estão nos assistindo também, né? E estamos à disposição, caso queiram, né? Como já trouxe,
pode estar buscando a entidade aí, que a gente vai estar convidando também os jovens a participar, né? As mulheres também a se inserir no processo. Tem a comissão de jovens, tem a comissão de mulheres. Nos procurem, a gente faz atividades, a gente faz encontros, onde a gente quer que vocês participem, né? A gente falava antes também das cotas, né? Hoje existem cotas de 30% de mulheres na diretoria do sindicato, né? Na instância, em todas as instâncias, e 20% de jovens em todas as instâncias do sindicato. Então o espaço está ali, né? A gente tem que se empoderar dele. Sempre Exatamente. esteve. Sempre esteve. É Nosso ocupar o espaço. a gente sempre esteve ali, a gente só tem que ocupar o nosso espaço. E vai saber, né? Daqui a pouco quantas outras Brendas que só vão lá numa reunião de sindicato e quando vê, ó, estão aí, né? Na caminhada. Brenda, muito obrigado pessoal. Chegamos ao fim do nosso programa. Um beijo para vocês. Obrigado, Brenda.